foi assim. Quando eu tive a primeira vez. Imagina um bar com luz baixa, um ambiente mais intimista, uma paleta mais terracota, assim, mesa para poucos casais e um show de voz e violão ao vivo. E foi esse o pop-up que a KZN organizou junto com o Sotan pra ação deles de Dia dos Namorados. E na minha visão, esses são os tipos de encontro que muitas das vezes são subestimados pela cena. E se você não me conhece, eu sou o Kim Petroff, eu tenho a Bucket Studios, na qual a gente trabalha com estratégia de marca e direção criativa para artistas e selos dentro da música urbana. Antes de começar, eu queria deixar claro que eu não participei dessa produção, dessa ação do Sotan, eu só fui ali como um convidado, como um observador, então eu queria trazer aqui algumas ideias. E se você curte esse tipo de conteúdo de direção criativa, já se inscreve aí, fechou? Pensa comigo, hoje, dentro da cena, olhando para as gravadoras que a gente tem, a atuação delas acaba girando muito em torno, quase como se fosse uma agência, tá ligado? Você sobe a playlist, você otimiza ali tais resultados, você tá sempre olhando pra métricas, você tem que melhorar a thumb, você tem que olhar os insights, você tem que pagar um influenciador pra fazer uma colaboração, tá ligado? E não, isso não é errado, faz parte do jogo, o streaming hoje é distribuição e essa distribuição é muito importante pra construção da carreira do artista a longo prazo. Só que essa forma de pensar muda um pouco como a gente vê o que de fato significa a marca do artista, sabe? Hoje a gente vive essa corrida incansável pelo alcance, todo mundo querendo fazer a mesma coisa e muitas das vezes nessa corrida fica muito difícil da gente construir alguma coisa que realmente dure, sabe? A gente acaba construindo um catálogo que de fato ele toca, mas acaba entrando pouco na vida do fã. E se liga nesse pop-up que o Sotan e a KZN fizeram. Essa ação rolou num bar aqui em São Paulo, onde o ambiente era praticamente perfeito pro Dia dos Namorados. Toda aquela estética bonita, sabe? Intimista. Essa paleta mais terracota, essa luz baixa, poucas mesas ali pros casais, enfim. Perfeito pro Dia dos Namorados. E o que me chama a atenção também é que o formato ele era meio anti-espetáculo, vamos dizer assim. Além do jantar pros convidados, enfim, rolou um momento ali onde o Sotan e o Muniz acabaram tocando um voz e violão, né? Sem grande estrutura, de fato uma coisa muito simples, assim. E uma coisa interessante na minha leitura também é que como eles conseguiram encontrar esses casais convidados. O Sotan ele fez uma campanha ali no Instagram onde ele convidava os casais a fazerem vídeos contando como que foi o início desse relacionamento, usando a música e foi assim, que era a track que eles queriam promover nessa ação. Além, óbvio, de promover esses conteúdos feitos pela própria comunidade do artista, o evento, o pop-up, ele acaba sendo um espaço praticamente perfeito pra gente conseguir colocar a marca do artista ali. Quando o selo ele vai lá e decide fazer um evento dele, eles conseguem usar isso como se fosse um filtro pros fãs dele. Quando o selo ele monta um rolê desse tipo, ele acaba meio que filtrando os fãs dele. Não é qualquer um que vai nesse rolê, qualquer um que vai nesse jantar pro Dia dos Namorados. Quem foi pro jantar era quem já consumia a música já fazia parte ali da vida daquelas pessoas. Eles meio que já tinham incorporado aquela faixa dentro da história do próprio casal. E isso é muito legal porque muda completamente o custo-benefício quando a gente tá pensando em uma ativação pro artista. Quando você acaba investindo em mídia paga, por exemplo, você acaba, beleza, focando muito mais no alcance, mas diminuindo um pouco a profundidade que você vai ter ali junto com o fã. E diferente disso, a ativação, ela exige um certo esforço pro fã tá ali, sabe? A gente meio que tá invertendo essa lógica. Beleza, a gente tá atingindo menos pessoas, mas a gente tá colocando esforço ali numa profundidade de conexão que o fã pode ter absurda. E é muito legal porque a música, né, a arte, ela tem disso, de conseguir marcar muito a gente e criar memórias ao redor disso. Eu fico pensando que, pô, daqui a alguns anos, algum daqueles casais pode, enfim, comentar sobre o que rolou naquele dia, ou eles terem esse tipo de memória. E óbvio, eles vão acabar postando ali um stories com a música, uma foto, vão recomendar pra um amigo, ou vão reescutar a música, o casal juntos ali em determinado momento. Eles meio que vão virar quase os defensores da música do Sotan, tá ligado? Mesmo que isso aconteça offline, sem nada digital. E muitas das vezes é muito difícil a gente colocar isso em métricas, né? É algo muito intangível. Mas é isso que engaja a galera que já acredita em você e acredita no seu trabalho. E eu sei que existe muito essa pressão por números hoje dentro da indústria. Mas eu acredito muito que se você só pensar nessa lógica das métricas, talvez vai ser muito difícil a gente construir um projeto, uma carreira que de fato seja relevante a longo prazo. E quando eu tava no evento, eu comecei a enxergar ali uma forma muito consciente do que a galera tava fazendo ali. Porque ao invés de fazer um evento pra muitos,
também não pensar nesses poucos, tá ligado? E nessa cena onde tá todo mundo querendo falar com todo mundo, verdadeiro mesmo talvez seja escolher poucos, mas ser inesquecível pra eles. Eu acho que a marca do artista, ela não acontece só no digital, só no online, só no alcance. Acho que ainda existe esse lado mais humano e mais offline das coisas. O Sotano não viralizou nada no dia 12, mas com certeza eu acho que ele garantiu que aqueles fãs vão estar com ele ao longo de alguns anos. É o LTV, cê é louco. E chegando agora mais no final do vídeo, eu queria deixar essa reflexão pra você, enfim, que trabalha dentro da indústria musical, fazendo essa parte de gestão artística. Você realmente prefere construir um artista que ele só vai tocar ali no online, ou que de fato ele vai conseguir morar dentro da vida do fã? Acho que é uma boa reflexão aí a se fazer. E pô, se esse vídeo fez sentido pra você de alguma forma, se inscreve aqui no canal. E se você tá precisando de alguma ajuda que envolva marca, direção criativa, clica no primeiro link aqui na descrição. Fechou? É nóis.